Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Ribeiro, tô aqui para começar mais um vídeo aqui no canal não mais tão novo, para falar das semifinais da Liga dos Campeões, dar os meus palpites de quem provavelmente avança para a grandíssima final da Champions. Se você não conhece o canal, eu falo de Barcelona e futebol em geral por aqui. Então se você já é fã do Barça, já me segue, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada, nenhuma notificação do canal, que eu faço vídeos pós-jogo, vídeos pré-jogo e, como agora, tô fazendo as análises dessas semifinais de Liga dos Campeões para vocês. Seguinte, pessoal, sem mais enrolação, vou começar pelo confronto do lado direito da chave, o Arsenal e Atlético de Madrid. Esse que é o pior jogo dessas semifinais, se bem que não tem jogo ruim, mas acho que são dos 4 times que restaram na Liga dos Campeões, os 4 times mais limitados, digamos assim. Acho que, com todo respeito aos dois times, Bayern e PSG estão a um nível acima e são, sim, a, entre aspas, final antecipada da Liga dos Campeões. Bom, falando do jogo entre Atlético de Madrid e Arsenal, que o jogo vai ser primeiro em Madrid, depois na Inglaterra, que o Arsenal foi o primeiro colocado na fase de Liga da Champions. E se chegar na final, acho que muito vai ter vindo dessa primeira posição na fase de Liga, para vocês verem que a fase de Liga não é brincadeira, não é só jogar de qualquer jeito e depois avançar para o mata-mata e aí resolver as coisas. A fase de Liga é muito, muito importante. E bom, sem mais enrolação, eu acho que o favorito é o Atlético de Madrid, tá? E por que eu falo isso? Porque, falando de encaixe de jogo, acho que nenhum dos dois vem em grande fase. Eu vou dar alguns números aqui do retrospecto recente dos dois times, mas fato é que encaixe de jogo eu acho bem positivo para o Atlético de Madrid. Por quê? Porque a fase do Arsenal eu acho que consegue ser pior do que a fase do Atlético de Madrid. A fase recente, claro. Por quê? Porque o Arsenal é um time limitado com bola no pé. Eu já falei aqui e também nas minhas outras redes sociais que eu não gosto do estilo de jogo do Arsenal, porque você pode ganhar de várias formas, mas é muito mais provável que você ganhe jogando bem do que você ganhe jogando mal. Você está mais perto da vitória. E eu acho que o Arsenal é um time muito dependente de duelos físicos, de uma defesa muito sólida, o que não vem acontecendo desde a metade da temporada, e é um time muito, muito dependente das bolas paradas. Quando isso não funciona, é um time muito limitado com bola no pé. Porque a partir do momento que a bola parada do Arsenal é bem marcada e o time tem que jogar com bola, é muito pouco que produz. O Arsenal ganhou agora na Premier League nesse final de semana e voltou a ser líder, né? Até que o City jogue e possivelmente ganhe o seu jogo. Mas, e acho que esse é outro motivo também, né? Que o Atlético de Madrid já não disputa mais nada no Campeonato Espanhol e pode descansar mais ou menos como quer. E o Arsenal não. O Arsenal tem que seguir jogando, lutando contra o City até a última rodada. Porque se o City empatar um jogo e o Arsenal ganhar todos que ainda tem, o Arsenal vai ser campeão da Premier League depois de mais de 20 anos. Mas fato é que a gente pode ver no jogo entre Manchester City e Arsenal, no final de semana passado, a partir do momento que o City era melhor e faz o 2-1 e o Arsenal tem que sair para jogo, o Arsenal não arrumou nada com bola aérea. E quando teve que jogar, colocar a bola no chão, usar seus jogadores muito bons, por sinal, o Martinelli é muito bom, o Gyökeres é muito bom, o Havertz é muito bom, mas quando teve que colocar esses caras para jogar com bola no chão, não rendeu. E quando você olha pro outro lado, agora já falando do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid eu acho que é um time que muitas vezes ele é o inimigo dele mesmo, porque é um time que tem capacidade, tem técnica, tem poderio ofensivo para ser mais protagonista do que normalmente quer ser. Mas o Atlético de Madrid é um time muito menos limitado do que o Arsenal. O Atlético de Madrid com bola no pé é um time que sabe o que quer fazer. É um time com dinâmica ofensiva que quando coloca sim o ataque posicional ao ataque, posiciona os seus jogadores no campo de ataque, é um time que sabe por onde quer jogar, quem quer encontrar. Tem Julian Álvares, tem Griezmann, tem Lookman, o Koke, que também quando consegue jogar os 90 minutos dá muito, muito ritmo para o Atlético de Madrid. Então eu acho que o Atlético de Madrid é um time muito mais capacitado tecnicamente para jogar com bola no pé do que o Arsenal. A partir daí tudo pode acontecer. Eu acho que o Atlético é favorito, mas é claro que o Arsenal se defendendo bem em Madrid, conseguindo também se aproveitar das fraquezas defensivas que esse Atlético de Madrid tem,
conseguindo fazer gols de bola parada, ou até tendo um jogo tecnicamente melhor do que vem tendo normalmente, o Arsenal também pode passar, mas eu acho que o favorito hoje é o Atlético de Madrid. E bom, só para ilustrar, trazer uns números aqui sobre o que eu tô falando, e eu vou usar agora a minha colinha, me perdoem. O Arsenal, dos últimos 10 jogos, tirando esse desse fim de semana, porque eu reuni os dados antes do jogo do Arsenal, o Arsenal ganhou no fim de semana, mas os últimos 10 jogos do Arsenal, antes desse fim de semana, o Arsenal tinha 4 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. Para um time que está lutando pela Premier League ponto a ponto com o City do Guardiola e também está nas semifinais da Champions, é muito pouco, né? Convenhamos que é muito pouco. E o Atlético de Madrid tem um retrospecto ainda pior. Nos últimos 10 jogos, tirando esse fim de semana, que também ganhou, tem 7 derrotas e 3 empates. E são números do Atlético piores, mas com um contexto diferente. Porque o Atlético perdeu muitos jogos em La Liga recentemente porque descansou seus jogadores. Descansou para poder enfrentar o Barcelona na Liga dos Campeões, descansou para enfrentar a Real Sociedad na final da Copa do Rei, perdeu a final da Copa do Rei, inclusive. Então eu acho que pelo retrospecto recente, é uma semifinal até nivelada por baixo. Embora sejam 2 ótimos times e que eu acho que o Atlético de Madrid vem assim como favorito. Então é isso. Bom, e agora passando para outra semifinal, a melhor semifinal, diga-se de passagem, e o que eu acho que é sim uma final antecipada, embora que final é final, final se joga e muitas vezes nem se joga, se ganha. PSG e Bayern de Munique. E sem mais enrolações, eu acho que o meu favorito para essa semifinal, esse lado da semifinal da Champions, é o PSG. Eu acho que o Bayern tem um coletivo mais regular ao longo da temporada, um time que desde o começo da temporada vem jogando num nível muito, muito regular e que se mantém, cresceu em alguns momentos, e acho que chega no melhor momento da temporada, não é um time que teve quedas de desempenho, que já é campeão da Bundesliga, está na final da Copa da Alemanha, e basicamente se quiser descansar os seus jogadores na Bundesliga pode, igual o PSG também pode no campeonato francês. Embora eu acho que o Bayern tenha sido mais constante, mais regular, eu acho que o PSG é favorito. Por quê? O Bayern de Munique é um time que tem muito controle, que tem ótima pressão, que construindo jogadas é muito, muito bom, porque tem um jogador a mais, basicamente, né? O Harry Kane consegue ser um 9 e um 10 ao mesmo tempo. Então, jogar com 12 é vantagem. Diga-se de passagem, é uma brincadeira, mas é um time ótimo na construção das jogadas. O que eu acho que o Bayern tem que pode favorecer o PSG nessa semifinal é a dificuldade com times que fazem boas transições. O Bayern de Munique sofreu muito mais do que deveria com o Real Madrid, com todo respeito ao Real Madrid, é o time que tem, os jogadores que tem, e que também é um ótimo time, mas eu acho que o Bayern sofreu muito mais do que deveria sofrer, tanto nos 30 minutos finais no Bernabéu, quanto no jogo inteiro na Allianz Arena, porque o Real Madrid se defendia e contra-atacava. O Bayern foi muito, muito exposto, falando de contra-ataques agora, esse jogo de Bundesliga, de idas e voltas, o Bayern foi exposto pela capacidade individual dos jogadores do Real Madrid. O Real Madrid que não era um Real Madrid com desfalques, que não vinha em bom momento e que conseguiu fazer 3 gols na casa do Bayern de Munique, mais do que conseguiu fazer no Bernabéu. Então eu acho que sim, o Bayern de Munique pode sofrer com o PSG nesse quesito, porque o PSG é um time que não só constrói bem as jogadas, não só vai buscar ter mais posse de bola que o Bayern, com Vitinha, João Neves no meio campo, mas também vai buscar, a partir do momento que o Bayern subir a pressão e não achar nada, vai buscar ferir o Bayern de Munique com os Dembélé, com o Doué, com o Kvaratskhelia, Hakimi, Nuno Mendes. Eu acho que é aí que pode estar a chave da eliminatória para o PSG. Claro que quem tiver o domínio do meio campo, quem tiver mais a posse da bola, vai sim levar vantagem nesse confronto. Mas quem também souber usar melhor as armadilhas de contra-pressão e de saída de pressão, aí eu acho que pode estar a chave do jogo pro PSG, mais do que pro Bayern de Munique, que eu acho que o PSG tem mais capacidade de transicionar e construir do que o Bayern nesse momento. Trazendo alguns números também do Bayern de Munique e do PSG. Ambos ganharam no fim de semana, e eu vou falar dos 10 jogos antes do jogo desse fim de semana. O Bayern, inclusive, conseguiu uma vitória não brilhante, mas incrível, né? Saiu perdendo de 3-0 na Bundesliga, virou para 4-3 e conseguiu a vitória. Ótimo jogo.
puxar de novo na minha colinha. O Bayern de Munique, antes desse jogo do fim de semana, tinha 9 vitórias e um empate. É sensacional, né? 90 e tantos % de aproveitamento, é impressionante. Tudo bem que joga na Bundesliga, né? Enfim, mas também na Liga dos Campeões amassou nas oitavas de final e também amassou o Real Madrid, ganhando por 2 gols de vantagem, ganhando tanto no Bernabéu quanto na Allianz Arena. Então 9 vitórias e um empate. O PSG também ganhou com muita facilidade do Toulouse, inclusive no Campeonato Francês esse fim de semana, mas antes tinha 8 vitórias e 2 empates e 2 derrotas. 8 vitórias e 2 derrotas nos últimos 10 jogos. O desempenho do Bayern era melhor, mas eu acho que por encaixe de jogo, o PSG pode levar vantagem nessa eliminatória. E esses números mostram o quão bem nivelada por cima essa semifinal é. Se a semifinal de Arsenal e Atlético de Madrid é nivelada por baixo, diga-se de passagem, a semifinal entre Bayern e PSG é nivelada muito, muito por cima. Um vinha de 9 vitórias e um empate, outro vinha de 8 vitórias e 2 derrotas. Então, assim, é um desempenho para mais de 80% de aproveitamento e sensacional. É isso, pessoal. Esses são os meus favoritos. Claro que a partir daí tudo pode acontecer, ainda mais que o Bayern vai decidir na sua casa também. Mas os meus favoritos para essa final de Liga dos Campeões é que cheguem PSG e Atlético de Madrid. Acho que pelo menos são os times que em encaixe de jogo chegariam melhores. Dito isso, tudo pode acontecer. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nada. É isso, valeu!